Mas eu quero trabalhar com vocês um tema muito importante. É o tema da nossa fé. E aí eu pergunto, como está a sua fé para atravessar toda essa história da pandemia? Como está a sua fé para fazer frente a toda essa crise sanitária global, crise sanitária que colocou a nossa vida de ponta cabeça, né? Colocou realmente a nossa rotina no lixo, porque perdemos o controle. Aquilo que era normal, aquilo que era comum, aquilo que era do dia a dia, já tudo isso foi alterado. Trabalho, escola, já sair de casa, sair passear, ou seja, tudo isso agora é tudo muito bem pensado, planejado para sair estritamente o necessário, o mínimo possível, né? Sair de casa e ainda com toda essa parafernália, né? De máscara e ter que estar fazendo a higienização das mãos e tudo mais, o que é bom, né? Precisamos cuidar, temos que tomar as devidas precauções para isso. Mas tudo isso é em função ao medo da morte. Porque se não fosse a morte, nada, nenhuma preocupação. Se não fosse o medo da morte, não alteraria a nossa rotina. E é por causa disso que nós precisamos avaliar como estamos preparados para fazer frente a essa situação, a essa nova rotina, a esse novo momento. Como está a sua fé? Então, deixa essa pergunta. Como está a sua fé? Nós precisamos de uma fé que sirva, de uma fé que nos dê esperança, de uma fé que nos dê confiança, uma fé que realmente nos faça entender de que nada é por acaso, uma fé que nos dê a entender de que não estamos sós, não estamos abandonados, Deus está presente. Nesses momentos de crises, pare para pensar, nos momentos mais difíceis da sua vida, foi quando você pôde avaliar o seu nível de fé. Você pode avaliar até onde você confia em Deus, até onde você consegue descansar em Deus, ou se você entra em pânico, ou se você entra em depressão, ou você entra em desespero, em agonia. Então, qual é a sua reação? Como está sendo a sua reação no meio de toda essa pandemia, essa crise que nós estamos atravessando? Eu quero pensar com vocês algumas coisas que podem ser como etapas, né? Em toda essa trajetória, podem ser consideradas como etapas. A primeira etapa pode ser chamada como a negação. Não sei se esse é o seu caso, mas é possível que muitos passem por essa etapa ou ainda estejam nessa etapa, a etapa da negação, que de dizer, não, essa história de coronavírus não é aqui com a gente, é lá do outro lado do mundo, a gente vê notícias na televisão, mas nem sabe se isso é verdadeiro, se isso é certo, pode ser histórias, fake news. Então nessa etapa, a gente vai negando, a gente não quer admitir, não quer aceitar. Então, mas aí a coisa continua, né? Não para. Então vem a outra etapa que nós poderíamos chamar que é a etapa da negligência. Então você percebe, sim, é verdadeiro. Uau, isso está acontecendo. Essas notícias estão aumentando cada vez mais. Parece ser real, parece ser verdadeiro, mas isso não é grande coisa. Pode ser que nem chegue aqui onde nós estamos, isso vai passar rápido, é como nuvem passageira, então você negligencia, você não leva a sério. Mas a coisa continua, os números vão aumentando, né? E começam a aparecer, no caso já começaram a aparecer notícias, números de mortes, números de contagiados de um país em outro país, de um continente em outro continente, então você percebe de que não é brincadeira, que o assunto é sério. Aí você coloca para você mesmo uma posição de desafio.
né? A etapa em que você desafia a situação, você desafia a pandemia, né? Você coloca para você mesmo: eu me nego a admitir que isso vai alterar o meu ritmo. Eu me nego a admitir que isso vai alterar a minha rotina. Eu me nego a admitir que isso paralise o meu estilo de vida. Então você se coloca numa posição como que firme, dura, como que resistente, se negando a admitir essa realidade que já se espalhou, se alastrou e realmente o mundo está vivendo. Então é uma das etapas. Mas como a coisa continua, o assunto é sério, então você se vê obrigado ou é levado, né, a uma outra etapa que poderíamos chamar a etapa da aceitação tardia. Aquela aceitação tarde, né? Você realmente cai em si. É um problema. O assunto é sério. Está afetando muita gente. Você se sente afetado também. Você sabe que o problema realmente está agora na sua volta. Já não é mais coisa lá do outro lado do mundo. Já não é mais notícias na televisão. Não é mais comentários que você ouve por aqui e por ali. Você já percebe de que é real, é verdadeiro. Isso está acontecendo na sua volta, na sua comunidade, às vezes até mesmo na sua família. Então, você realmente é levado a essa etapa onde você aceita a situação, embora um pouco tarde, porque não tomou as devidas precauções, pelas questões anteriores que eu falei, né? A negação, a negligência, enfim. Mas aí você, quando se cai em si, você vê que está numa situação que já está fora do seu controle. Você já perdeu o controle da situação, você já se viu naquela situação que a sua vida realmente de cabeça para baixo, um caos. O que era normal para você já não é normal mais. A rotina de ir e vir já foi alterada. Já o seu trabalho, alguns perderam o trabalho, outros trabalharam em casa. As crianças já não estão indo para a escola, e já não se sabe se volta para a escola. A igreja já teve que alterar as suas rotinas, atividades virtuais, porque não podendo reunir no templo. Então, realmente, uma situação fora de controle, né? Então, você se sentindo que perdeu o controle da situação, a vida saindo do controle. E aí vem a pior fase, vem a pior etapa, é a etapa da angústia, a etapa da agonia, aquela etapa onde você, com os nervos à flor da pele, no desespero, na agonia, na aflição, muitos em depressão, aí a relação familiar realmente é afetada, né, pelo estado nervoso, pelo estado depressivo. Já o diálogo já não é aquele diálogo ameno, doce, carinhoso, suave. Muitas vezes o tom de voz é diferente. Enfim, são consequências de toda uma situação que chegou nessa etapa da angústia, da agonia, que é onde a nossa fé é colocada à prova, porque esse é o nível máximo. É aí onde nós podemos avaliar, né, como estamos na presença de Deus, como está a nossa fé, se podemos administrar, controlar, passar realmente dessa etapa, ou se realmente essa etapa domina, vence e nos leva ao caos, a um pior, né? A minha oração, o meu desejo e a minha vontade, realmente eu oro para que nós estejamos, de repente, podendo, né, você pode identificar-se em uma dessas etapas anteriores, pode ser que esteja em alguma dessas etapas que eu mencionei, mas a minha oração é que nós estejamos indo, caminhando, avançando e que cheguemos a uma etapa que eu chamaria a última nesse momento aqui, a etapa da determinação, a etapa da convicção, a etapa da firmeza, da confiança, onde que determinados, realmente confiando em Deus, você possa dizer, com a ajuda de Deus,
com a graça de Deus, com a presença de Deus, eu vou vencer essa fase, eu vou vencer essa pandemia, eu vou sair dessa crise, por mais que os problemas se amontoem, por mais que os problemas sejam gigantes, mas com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, confiando em Deus, que é o meu refúgio, minha fortaleza, é o meu socorro, confiando em Deus, eu vou sair dessa. Eu vou vencer, porque tem a promessa. E nós precisamos, então, exercer a nossa fé confiando nas promessas de Deus. Então, eu quero pensar com vocês no aspecto de que, como confiando em Deus, isso vai me ajudar a facilitar as coisas. Como que confiando em Deus, isso vai me ajudar a atravessar essa pandemia. Lembrando que eu falei alguns domingos atrás de que precisamos de uma fé que nos fortaleça, uma fé que tenha propósito, que nos dê esperança, e eu falava, uma fé que caminha pelo vale da sombra do Covid-19. Precisamos de uma fé assim, uma fé prática, uma fé que realmente nos leve, uma fé que nos faça olhar para frente de cabeça erguida. Então, como que confiar em Deus vai fazer com que essa minha fé se fortaleça e faça com que as coisas difíceis se tornem mais fáceis? Vamos pensar um pouco sobre isso, usando a carta de Tiago. Tiago, no capítulo 1, no versículo 5 em diante, Tiago vai falar assim, de que se algum de vós, se alguma pessoa precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Então, Tiago está falando, confiar em Deus vai fazer com que eu receba de Deus a sabedoria que eu preciso, a sabedoria que eu necessito. Quando eu confio em Deus, eu tenho sabedoria. Tiago fala, se você precisa de sabedoria, peça para Deus. E quem não precisa? Quem não necessita? Quem de nós pode confiar em si mesmo, em si próprio, na sua capacidade, na sua inteligência? Provérbios fala, a Bíblia fala que não devemos, usa até uma palavra interessante, né? Que não te estribes no teu próprio entendimento. Estribes usando aquela palavra, o estribo do cavalo, né? Onde você apoia o seu pé para você montar no cavalo. É essa a ideia. Então, não te estribes, não te apoie no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento, mas sim no conhecimento de Deus, na sabedoria de Deus, na orientação de Deus, na direção de Deus, que é o que Tiago fala. Se nós confiamos em Deus, nós recebemos de Deus a sabedoria que nós precisamos. E aí eu quero, para reforçar isso que Tiago fala, em Provérbios, no capítulo 3 de Provérbios, o sábio, o escritor, vai dizer ali, aqueles que se tornam sábios serão felizes, e a sabedoria é a chave para uma vida abençoada. Então veja a relação que existe, né, entre a sabedoria e a bênção de Deus. A sabedoria e uma vida abençoada. Nós precisamos de sabedoria de Deus para as decisões que temos que tomar. Precisamos da sabedoria de Deus para os passos que nós temos que dar, porque a vida não pode parar, né? Então, não podemos ficar na negação, na negligência, não podemos ficar no desafio. Não, temos que ser determinados, confiantes e confiados em Deus. Com essa sabedoria, nós vamos saber o que fazer, como reagir, como atuar. Provérbios ainda continua falando. Obter a sabedoria é o mais importante que você pode obter na vida. Ter essa sabedoria é a coisa mais importante que o dinheiro, mais importante que a fama, mais importante que o sucesso, mais importante que o êxito. Obter a sabedoria é a coisa mais importante, até porque com a sabedoria você pode ter todas essas outras coisas. A sabedoria
que vem dos céus, sabedoria que vem do alto, não a terrena, não a humana, não a sabedoria animal, não a sabedoria diabólica, porque Tiago fala sobre isso. Sabedoria que vem do alto e a sabedoria terrena. A sabedoria do alto vai fazer com que você, confiado em Deus, possa obter todas as outras coisas. Por isso que Provérbios vai dizer ali que obter a sabedoria é a coisa mais importante que nós podemos obter na vida. Então, é importante nós pensarmos nisso, na sabedoria, não confiando na nossa mesma sabedoria, mas na sabedoria que vem de Deus, sabedoria que vem dos céus. Agora vem a pergunta, como eu posso obter essa sabedoria? Né? Não é assim, você estalar o seu dedo, um passe de mágica. Não, como eu posso obter essa sabedoria que vem dos céus? Eu quero falar 3 coisas com vocês, são 3 sugestões, 3 dicas, 3 orientações, que se você colocar em prática, realmente você vai obter essa sabedoria dos céus, que essa sabedoria vai ajudar você a que os momentos difíceis, esses momentos de crises, esses momentos onde demandam decisões difíceis, se tornem mais fáceis, né? Uma sabedoria que vai fortalecer a sua fé, uma fé que facilita as coisas nos momentos difíceis. Então, como? A primeira coisa é você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Dê prioridade a Deus, a máxima prioridade. Coloque Deus realmente em primeiro lugar nos seus pensamentos, na sua agenda, no seu planejamento da semana, em tudo aquilo que você parar para pensar, organizar, planejar, em todas as áreas da sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar. Dê a Deus a prioridade na sua vida. Faça de Deus o número 1 da sua vida. Tem um versículo no Salmo 111 que vai falar assim que a reverência para com Deus é o fundamento de toda sabedoria verdadeira. A reverência para com Deus. Reverenciar é adorar. Adorar é honrar. Honrar é confiar. Honrar é colocar, dar prioridade. Honrar é você reconhecer. Então o salmista está falando que se você reconhece, se você adora, se você dá essa prioridade, se você realmente coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, esse é o fundamento de toda a sabedoria verdadeira, que é o que nós estamos falando. Nós estamos falando que precisamos dessa sabedoria para que essa sabedoria fortaleça a nossa fé em todos os momentos para as decisões mais difíceis que nós precisamos tomar. Então, reverenciar, honrar, adorar, confiar, obedecer, isso tudo resulta na bênção de Deus derramando dos céus sabedoria para a nossa vida. Outra menção bíblica é Provérbios 15, versículo 33, onde o escritor também em Provérbios vai dizer que honrar a Deus e ser humilde conduz à sabedoria, e a sabedoria te honrará. Então ele está associando o honrar a Deus com a humildade. O ensino para nós aqui é de que sejamos humildes, dependendo da sabedoria de Deus e não da nossa sabedoria, dependendo da graça de Deus e não da nossa suposta capacidade. Então ele está falando, o escritor, de que o honrar a Deus em humildade vai resultar em uma vida abençoada pela sabedoria que Deus vai colocar no nosso coração. Então coloque Deus em primeiro lugar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é pratique a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Tiago fala para nós de que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes da palavra de Deus. Então, aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, aquilo que você estuda da Bíblia, aquilo que você escuta em um sermão, em uma pregação, em um estudo bíblico, é para você colocar em prática, é para viver. A palavra de Deus não é para ser conhecimento teórico,
é para nós colocarmos na prática, no dia a dia, nos nossos relacionamentos, nas nossas decisões, enfim, é colocar em prática. Pratique a palavra de Deus, porque Deus vai te abençoar. Viva a palavra de Deus, que você vai abrir as portas dos céus para as bênçãos. Tá? E Jesus mesmo fala isso, tá? Jesus, se você olhar no Evangelho de João, capítulo 13, Jesus vai falar assim: agora que você sabe estas coisas, você será abençoado se você praticar. Então, agora que você conhece, agora que você sabe, você será abençoado se você colocar isso em prática. Então, não é só para teoria, não é só para conhecimento teórico, mas é para que nós coloquemos em prática realmente, né, essa situação. Chegou aqui uma aguinha para mim. Bom ter uma esposa que cuida da gente, né? Que delícia, estava precisando, tá bom? Então, pessoal, Jesus está dizendo, vou repetir, agora que você sabe essas coisas, coloque em prática. Viva, né? Viva a palavra de Deus e você vai ser abençoado. Por quê? Qual é a importância de eu dar tanta dedicação, tanto valor, tanta atenção para a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus em prática, viver a palavra? Por quê? Porque ela é perfeita, ela é verdadeira, é viva, é eficaz. É a palavra que nos guia, nos dirige, nos orienta, nos corrige. É a palavra que nos mostra a verdade. É a palavra que vai fazer com que a gente tenha uma vida sob a proteção e a graça divina. Segundo o livro de Samuel, capítulo 22, versículo 31, diz assim: o caminho de Deus sempre é perfeito e a palavra de Deus sempre é verdadeira. Então, é um caminho perfeito. A palavra é verdadeira, viva e eficaz, nós encontramos a Bíblia mencionando. Então, nesses momentos difíceis, momentos que demandam decisões, momentos que demandam exercer a fé, momentos que eu preciso estar na dependência de Deus e não na minha dependência, momentos que eu não posso estar sob pressão de angústia, em depressão, eu preciso olhar a palavra. Então, vamos na palavra, procure na palavra. O que diz a palavra de Deus sobre esse assunto? O que diz a palavra de Deus sobre esse momento, sobre esse tema? O que diz a palavra de Deus sobre essa decisão que eu preciso tomar? Olhar a palavra, ler a palavra, buscar a palavra, praticar e viver essa palavra de Deus, que é realmente lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, já diz o salmista, né? Com atenção, com cuidado. Não olhe a Bíblia com negligência. Não olhe a Bíblia como um livro de novela, um romance, de ficção. Não, olhe com atenção, com cuidado, com fé, com confiança. Tiago está falando no versículo 25 que nós precisamos olhar a palavra de Deus com muita atenção. Ele diz, aquele que considera atentamente. Então, olha a palavra, leia a Bíblia, estude a Bíblia com atenção. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, acabamos de falar isso, esse será bem-aventurado no que realizar. Quem não quer ser bem-aventurado em tudo aquilo que faz? Bem-aventurado é abençoado, bem-aventurado é feliz. Quem não quer ser feliz? Quem não quer ser abençoado? Quem não quer ter êxito em tudo aquilo que faz? Quem não quer ser bem-sucedido em tudo aquilo que faz? Tiago está falando, esse será bem-aventurado, esse será bem-sucedido, esse será feliz em tudo aquilo que realizar. Mas esse quem? Esse que considera atentamente a palavra, a lei de Deus, a Bíblia. Então, coloque atenção na palavra de Deus, considere atentamente, pratique, viva a palavra de Deus. A terceira coisa que eu mencionei, que ia falar para vocês 3 coisas, então a terceira coisa é
Relacione-se com pessoas que praticam a palavra de Deus. Relacione-se com pessoas que vivem a palavra de Deus. Relacione-se com pessoas que têm coisa para ensinar para você. Eu mencionei outro dia uma coisa que meu pai me ensinava, e lembro muito disso. Meu pai, na sua maneira de ser, simples, humilde, na sua condição de outros tempos, né? Nos tempos antigos, meu pai dizia assim: olhe com quem você anda, escolha as suas amizades, ande com gente melhor que você. Essa frase ficou gravada, essa frase do meu pai, ele dizia sempre isso: ande com gente melhor que você, porque é onde você vai aprender, com quem você vai aprender. Então, escolha, olhe bem com quem você caminha, olhe bem quem são as suas amizades, né? Se elas estão te ajudando ou se estão te ferindo, elas estão te apoiando ou estão sendo carga para você, se essas pessoas estão construindo a sua fé ou estão construindo medo em você. São pessoas que estão fazendo você mais valente, mais corajoso, ou estão fazendo de você mais medroso, mais covarde? Então veja com quem você se relaciona. Não é fazer acepção de pessoas, não é você ser arrogante, prepotente, dar as costas, não. Mas é você saber quais são as pessoas que podem influenciar na sua vida para o bem. E aquelas pessoas que não têm nada para oferecer, para te ajudar, para te influenciar para algo bom, é onde você, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, você vai ser de bênção, de influência na vida dessa pessoa, né? Então não é fazer acepção, não é rejeitar, mas é não deixar que pessoas que não vão fazer bem, essas pessoas influenciarem na sua vida. E não sei o que estou falando, não, a Bíblia fala isso, tá? Se você procurar em Provérbios capítulo 13, você vai ler ali que também está escrito assim: se você faz companhia com gente sábia, você vai ser sábio. Mas se você sai com gente tonta, você vai tomar más decisões, porque essas pessoas tomam más decisões. Então, é importante, outra vez, considerar o que diz a Bíblia. Olhar com atenção o que diz a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é que vai fazer com que a gente se fortaleça, a gente cresça espiritualmente e a gente confie mais em Deus. E nós estamos falando que confiar em Deus traz sabedoria. Confiar em Deus fortalece a nossa fé. E confiar em Deus vai livrar a mim, vai livrar você das dúvidas. Dúvidas. Olha, não tem coisa pior, né? Não tem coisa tão ruim quando você está para tomar uma decisão, você está com dúvidas, não sabe se sim, se não, se faz, se não faz, se vai, se não vai, se compra, se não compra, ou se vende, se não vende, ou se muda, se não muda, enfim, você precisa tomar uma decisão, mas você está cheio de dúvidas. E não tem coisa pior do que quando você toma uma decisão e depois você começa a questionar você mesmo. Fiz certo? Não fiz. E se eu fizesse do outro jeito? E se eu tomasse a outra decisão? E aí você começa a ter isso fervendo na sua mente, né? As dúvidas, o questionamento com você mesmo. Isso traz depressão, isso traz tristeza, isso deprime realmente, e o diabo é astuto, o diabo vai aproveitar essa fragilidade, o diabo vai aproveitar esse momento de debilidade, vai colocar pensamentos na sua cabeça como que você não sabe nada mesmo, você é um inútil, você não faz nada certo, fiz mais uma besteira, mais uma coisa. O diabo vai colocar isso na sua mente para te derrubar, para destruir, para fazer com que você fique aí aplastado, né? E não siga realmente para frente, fique achatado aí no meio dos seus problemas, dos seus questionamentos. Agora, se você confia em Deus, você vai saber que a sua decisão, ainda que não tenha sido a melhor, mas foi uma decisão que você fez com confiança,
com segurança, com determinação, e você está preparado para a resposta, para o resultado, para a consequência. Porque você sabe que Deus está com você nesse negócio. Então, confiar em Deus tira você de dúvidas, tira você desse questionamento. E Provérbios 17 e 24, estou usando bastante Provérbios, porque é um livro realmente interessante. A propósito, Provérbios tem 31 capítulos. O mês de 31 dias, você pode ler um capítulo por dia. E o mês de 30 dias, um dia qualquer, você lê 2 capítulos e pronto. Mas vale a pena você ler um capítulo de Provérbios por dia. Provérbios 17 diz assim: qualquer pessoa com a sabedoria de Deus saberá o que tem sentido. Qualquer pessoa com a sabedoria de Deus sabe o que realmente faz sentido. E aí, a decisão tomada, essa pessoa, eu, você, com essa sabedoria de Deus, nós vamos saber que estamos tomando uma decisão em base a respostas às orações. Então você não vai ter dúvida se você tomou a decisão correta ou não, porque sabe que Deus está com você nesse processo. Tiago fala isso no capítulo 1, que nós estamos vendo, né? Nos versículos 6 até o versículo 8, Tiago está dizendo exatamente assim: se você precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e será-lhe concedida. 6. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de dobre ânimo, inconstante em todos os seus caminhos. Então, Tiago está falando para colocar essa petição, esse pedido, orar, clamar a Deus por sabedoria, com fé, sem duvidar, não ser esse inconstante, não ser instável, não ser inseguro, não ser medroso. Diz, peça com fé, não duvidando em nada. Porque se você duvida, Tiago faz até a comparação, é como a onda do mar, que é agitada pelo vento. Esse que pede duvidando, que é de dobre ânimo, que é como a onda do mar, que é instável, que é inseguro, que está sempre duvidando, Tiago diz, não pense esse homem que vai alcançar do Senhor alguma coisa. Por que não? Na verdade, pedir com dúvidas não é pedir com fé. Pedir com dúvidas é como um desencargo de consciência, mas não é você estar confiando em Deus. E essa instabilidade, essa insegurança, essa situação de duvidar das suas ações, porque você está confiando em você mesmo, fiz certo, fiz errado, era essa a decisão, não era essa, outra vez, o inimigo vai aproveitar isso para colocar um turbilhão de coisas na sua mente, e aquela situação que já era ruim, vai ficar ainda pior. Aquele momento que você já não tinha paz, piora de vez. Aí você não vai ter paz mesmo. Então, confiar em Deus vai tirar você dessa situação de dúvidas, porque Deus está presente nas suas decisões. E uma coisa mais que é importante, quando nós confiamos em Deus, Deus atua a nosso favor. Deus atua de acordo com a nossa fé. Se nós confiamos em Deus, Deus realmente atua, Deus responde. Em Mateus capítulo 9, versículo 29, nós encontramos Jesus ali falando, conforme a tua fé, seja feito. De acordo com a sua fé, você vai receber. Então, Deus atua por meio de Jesus, o Espírito Santo nos dá essa convicção, a presença de Deus nos fortalece, e se nós colocarmos a nossa fé realmente confiando em Deus, Ele vai atuar a nosso favor, porque é de acordo com a nossa fé. Se você tem muita fé, muitas bênçãos. Se você tem pouca fé, pouca bênção. Se você não tem fé, nenhuma bênção. Então, de acordo com a fé que você tem, você vai determinar o quanto Deus vai te abençoar, porque diz a palavra que Deus vai agir segundo a tua fé, a sinceridade do seu coração. Então, confiar em Deus vai fazer com que Deus realmente
atue, Deus responda, Deus se manifeste, a graça de Deus seja real na sua vida, né? Eu mencionava de que quando eu mudei de cidade, quando eu saí de Registro para Sorocaba, uma cidade pequena, uma cidade um pouco maior, tinha apenas 18 anos, e eu aproveitei aquele momento. Eu tinha dentro de mim de que esse é o momento da minha vida. Eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar de hábitos, eu preciso mudar de companheiros, de amizades, eu preciso ter uma experiência nova. Eu não sabia nada de vida cristã, não sabia nada de igreja, não sabia nada de Bíblia, não tinha a menor ideia do que era caminhar com Deus, o que era conhecer a Deus, mas eu sabia que eu precisava dessa mudança, e eu queria essa mudança. E então eu mudei de uma cidade para outra, certo de que esse é o momento. E então eu estava dizendo isso, que nessa sinceridade do meu coração, sem entender o que estava acontecendo, o que ia acontecer, mas eu queria. Então eu digo de que nessa sinceridade do meu coração, Deus agiu a meu favor. Porque aí Deus abriu portas de trabalho, abriu portas de relacionamentos, de novas amizades, na minha vida profissional, minha vida sentimental, porque aí foi o começo do meu relacionamento com a minha namorada, noiva, esposa, até hoje, e realmente uma nova etapa da minha vida, e a vida espiritual. Então Deus age a nosso favor quando nós nos entregamos e confiamos nele. Mais um ponto para terminar esse pensamento com vocês. Quando nós confiamos em Deus, Deus usa até mesmo os nossos erros. Deus usa até mesmo quando nos equivocamos, né? Porque nem sempre acertamos. Nós não somos, né, infalíveis, claro que não, nem sempre acertamos, então nós cometemos erros, e Deus transforma esses erros em bênçãos. Deus transforma essas atitudes equivocadas em bem, né, em coisas boas. Paulo coloca isso em Romanos, esse versículo de Romanos tem sido base na minha vida, Romanos 8, 28, quando Paulo diz: todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas, boas e ruins, inclusive as más decisões minhas, inclusive os meus erros, inclusive minhas equivocações, né? Todas as coisas Deus transforma para o bem. Agora, deixa eu esclarecer uma coisa aqui para que vocês não me interpretem mal, né? Não é que eu vou sair por aí fazendo qualquer coisa, de qualquer jeito, ao léu da sorte, porque qualquer coisa errada que eu faça, Deus vai transformar em bem. Não. Porque aí é consciente, eu estou errando conscientemente, eu estou dando vazão à minha carne, à minha natureza pecaminosa, à carnalidade, vou fazer porque... Claro que não, aí eu estou abusando, aí eu estou pecando consciente, eu estou errando consciente, aí eu vou ter consequências dos meus erros, eu vou pagar pelos meus pecados, vou sentir, né, a mão de Deus, o juízo de Deus. Claro que não é assim. Eu estou dizendo quando eu procuro honrar a Deus, eu procuro obedecer a Deus, eu vou na palavra de Deus, eu tenho uma vida de oração e eu peço a direção, sabedoria, orientação para tomar decisões, para fazer coisas. E ainda assim, eu cometo erros. Com todo esse desejo de fazer o certo, de agradar a Deus, de louvar a Deus, na sinceridade do meu coração, ainda assim eu cometo erros. Deus, na sua compaixão, na sua misericórdia, Ele vai honrar a sinceridade do meu coração, porque eu queria agradá-lo, queria louvá-lo, queria obedecê-lo, queria fazer a vontade dele. Fiz alguma coisa que o resultado não deu o que eu queria. Deus faz com que aconteça, Deus transforma, né? É promessa dele, a promessa dele para aqueles que o amam. Veja que o versículo diz isso: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então não é uma promessa para todo mundo, para aqueles que amam a Deus. Por isso que eu digo, vale a pena amar a Deus, porque a promessa dele então é para você também. Querido, nós precisamos disso, a sabedoria dos céus, sabedoria de Deus, para ter uma fé fortalecida, para que então por essa fé fortalecida as coisas difíceis se tornem mais fáceis.
Porque uma fé que não serve, não serve, né? Uma fé que não nos leve no meio da tormenta, não adianta, né? Precisamos de uma fé que nos faça atravessar a tormenta, que nos faça vencer essa pandemia, que nos faça realmente seguir crescendo no conhecimento, na graça de Deus, edificando-nos na presença de Deus e entendendo de que tudo que está acontecendo, Deus tem um propósito para fortalecer a nossa fé, né? É uma provação para que nós sejamos fortalecidos e edificados, tá bom? Eu quero orar com vocês, eu oro sempre por vocês, eu quero pedir para que vocês coloquem seus motivos, seus pedidos, coloquem as suas situações pessoais, escrevam para nós, passam um e-mail, coloquem aí mesmo nas redes sociais, deixem, já alguns de vocês estão fazendo isso, nós temos um grupo de oração na nossa igreja, queremos sim estar compartilhando, orando com vocês. Podem, tem uma coisa boa também. Eu estou chamando esse momento aqui de que, assim, a igreja onde você está, né? De repente você não pode ir na igreja, a sua igreja não está se reunindo, nós aqui, algumas igrejas estão voltando agora, a maioria das igrejas, essa maioria não está se reunindo, é só culto virtual. Então, eu estou chamando esse momento de a igreja onde você está, porque chegamos aí onde você está, pela mídia, pela internet. Então, aí você pode participar com a gente do estudo bíblico. Nós estamos oferecendo um estudo bíblico semanal. Você recebe o material no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu e-mail, enfim. E uma vez por semana você pode se reunir conosco por Zoom, é uma maneira da gente compartilhar. Então, se você quer participar desse estudo bíblico, é um estudo bíblico básico, um estudo bíblico para iniciante, é um estudo bíblico chamado O Novo Começo com Deus. Então, é material bem básico mesmo para dar os primeiros passos no conhecimento da Bíblia, da vida cristã. Então, você é mais que bem-vindo a estar conosco. Se você já passou dessa fase, né, de ser iniciante, desse material básico, se você já tem experiência, se você já vem caminhando com Deus já há muitos anos, é bem-vindo também, claro que sim, porque aí você pode participar conosco, receber esse material e depois ensinar esse material para outras pessoas, formar o seu próprio grupo de estudo bíblico, né? A gente faz um trabalho à parte e você pode ser um discipulador, ter os seus próprios discípulos e fazer com que a igreja onde você está cresça, se espalhe e assim vamos estar cumprindo a grande comissão. E fazer discípulos, ensinando todas as coisas, né? Como diz a grande comissão lá em Mateus capítulo 28. Pessoal, falei muito, isso eu fico muito comprido, mas realmente é gostoso estar com vocês. E há algumas pessoas que entraram depois, eu não sei, bom, depois a minha esposa me ajuda, a gente manda algum oi para vocês aí, tá bom? Que Deus os abençoe, até o próximo domingo, tenha uma boa semana, uma boa semana. Amado Deus e Pai, no nome poderoso de Jesus, muito obrigado, Deus, pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Que a tua graça continue conosco, que a nossa fé seja fortalecida e edificada. Queremos seguir confiando em Ti, ó Deus, porque confiando em Ti recebemos dos céus a sabedoria que necessitamos para este momento tão difícil que estamos atravessando. Sabedoria para as decisões, sabedoria para dizer não ao diabo, sabedoria para discernir estes momentos, sabedoria para discernir o que vem dos céus, discernir o que é do inimigo, sabedoria para resistir à tentação e sabedoria para que saiamos fortalecidos deste momento de provação. Deus, eu oro por cada um que está conosco nesta conexão, nesta live, cada pessoa, cada lar, cada família, Senhor, cada mãe, cada filha. Deus, derrama dos céus porção dobrada dos teus cuidados. Dá a tua proteção, Senhor, livramento de qualquer risco, de qualquer perigo, de qualquer contágio, de qualquer infecção, meu Deus,
protege do coronavírus, protege de contaminação, protege de qualquer foco infeccioso, Senhor. Deus, não podemos ficar dentro de uma bolha, nós precisamos continuar esse vai e vem das nossas vidas. Estamos encontrando sempre com pessoas, Pai, e não sabemos com quem essas pessoas se encontraram, se relacionaram. Deus, assim que esse risco está iminente, nós não podemos ter esse controle. Por isso nos colocamos nas tuas mãos. Por isso nos colocamos realmente sob a tua proteção, o teu cuidado, Senhor. Que a tua graça continue conosco. Derrama dos céus provisão, suprimento, em todos os sentidos, físicos, materiais e, acima de tudo, o pão espiritual, Senhor, fortalecendo-nos nessa caminhada, nesta comunhão, nesse relacionamento contigo, ó Pai, o nosso Deus poderoso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Uma boa semana. Alguns de vocês eu encontro no meio da semana, porque já estão nesse nosso estudo bíblico. Eu espero esse momento também com bastante alegria. A outros de vocês eu deixo o convite para que estejam falando conosco, para que formem parte de um novo grupo de estudo bíblico, onde você está em português, ou seja, a gente prepara o material aí no seu idioma, não tem problema nenhum, mas fica o convite então para ser parte da igreja onde você está, aí na sua casa. Deus te abençoe, uma boa semana e até domingo outra vez, com a graça e o favor de Deus.